O capítulo de hoje é o capítulo 33, A Caminho da Crosta. Então agora, finalmente, eles vão dar sequência à viagem que eles iniciaram, né, ali atrás. Todo aquele período que eles passaram junto ali no posto de socorro, que foi um grande aprendizado, se encerra hoje. E aí eles vão então continuar a caminhada deles até chegar na Terra. Lembrando só mais uma vez um pouquinho o capítulo anterior, que foi a melodia sublime, vocês se lembram que na noite, né, eles estavam lá no órgão e foi nossa, me fugiu o nome. A Ismália, que tocou no órgão, fez aquela oração e a gente viu mais uma vez a presença das bênçãos que vem do alto, né, da luz, da força, da energia que vem de nosso Pai. E através da esmalha foi canalizada, foi distribuída para todos ali. Foi um momento sublime de que eles recarregaram as energias, né, ganharam mais forças. E aí então segue agora começando o caminho o caminho da crosta, que é o capítulo 33. Então, após nos refazermos pela manhã, considerando a viagem ainda longa, despedimos-nos comovidos. Então, eles estavam reconhecidos realmente com tudo aquilo que já tinha acontecido. E olha como isso também chama a atenção da gente, né? Eles já andaram bastante, chegaram ali, passaram um tempo e disseram que ainda a viagem ainda é longa até chegar à Terra, né? Então, mostra pra gente o tamanho que é o espaço, né, onde toda essa vibração do umbral ela é construída. E aí ele ainda fala: pelo menos quanto a mim, podia afirmar que me afastava com mágoa, tão belas as lições ali colhidas. Então ele estava extremamente grato por tudo aquilo que ele aprendeu nesse pequeno tempo que ele ficou ali com o Aniceto e com o Vicente. Alfredo e a esposa nos abraçaram, sensibilizados, desejando-nos jornada feliz e êxito no trabalho. Vários amigos da véspera estavam presentes, saudando-nos jubilosos. Tomamos o carro, agradavelmente surpreendidos. Então, foi uma despedida, né, de todos ali que também gostaram muito da presença dele. E aí, olha o que ele está falando aqui. Eles foram de carro, seguir um trecho da viagem. Agora a gente vai ver que, na verdade, não é toda a viagem. Mas o André Luiz estava surpreendido com o fato de que eles tinham, mais uma vez, à disposição deles ali um veículo, alguma coisa que era um meio de transporte ali do plano espiritual para poder agilizar a viagem deles. Vocês se lembram que o Aniceto queria passar a noite caminhando, né? Queria seguir naquela noite mesmo. E então, como eles acabaram ficando para aproveitar, eles agora têm à disposição deles um carro, que foi disponibilizado provavelmente ali pelo pessoal do posto de socorro, o próprio Alfredo, né? Ser-me-ia muito difícil descrever a pequena máquina. Então, olha isso, o André Luiz está falando que até ele não conseguiria descrever muito bem, até porque, vocês se lembram, esse livro foi escrito lá no ano de 1940. Muito diferente, eles tinham o conceito do que era um automóvel do que a gente tem hoje. E aí ele fala que mais se assemelhava a pequeno automóvel de asas, a deslocar-se impulsionado por fluidos elétricos acumulados. Então, e isso já é impressionante também da gente ver, né? E naquela época, os carros ainda eram muito para trás na questão tecnológica e na evolução do que o automóvel aconteceu aí na história da humanidade. Mas o André Luiz já fala que era um carro que voava. Ele era parecia um automóvel de asas. E ele era deslocado, olha que conceito para a época, né? Deslocando-se impulsionado por fluidos elétricos acumulados. Então, imagina, ele era um carro elétrico. A energia, de alguma maneira, que era acumulada ali era o que fazia esse carro seguir avançando. Sempre atencioso, Aniceto explicou: aceitei a cooperação do aparelho não porque os desejo escravizados ao menor esforço. Então, olha isso, o Aniceto está se explicando para o André Luiz e para o Vicente o porquê que ele aceitou o carro. Ele falou assim, não porque eu quero que vocês não façam esforço, não porque vocês
tenham que se acostumar às facilidades, mas porque a permanência, embora ligeira, no posto de socorro, constitui o ensejo dos mais frutuosos à aquisição de conhecimentos necessários. Quer dizer, é justamente por conta do tempo. Então, o Aniceto falou, já que nós decidimos ficar, nós perdemos um tempo que era extremamente valioso para a nossa missão na Terra, porque vocês pensem o seguinte, eles estão indo para uma missão na Terra, fazer alguma coisa, um aprendizado ou algum trabalho, e eles sabem da rotina, do que vai acontecer na Terra. Então, eles estão indo, se deslocando, imaginando que eles têm um tempo a cumprir, eles precisam chegar antes que algo aconteça lá. Então, por isso, agora o Aniceto estava explicando que ele aceitou o carro por isso, porque eles não podiam ficar passeando pelo umbral pelo tempo que fosse. Eles tinham um tempo a cumprir para chegar lá sem que eles se atrasassem, sem que eles perdessem o objetivo da viagem deles. Receberam vocês lições intensivas relativamente aos nossos irmãos perturbados e sofredores, bem como sobre os efeitos da prece. Então, isso realmente foi, principalmente, muito do que a gente aprendeu nesse estágio que eles fizeram ali, né? No posto de socorro. Aprendemos muito sobre o que são os irmãos perturbados, o que são os irmãos sofredores, como eles lidam de uma breve maneira aí, né, que a gente teve descrita, o que acontece com os efeitos da prece. Então, o objetivo do livro, um dos objetivos do livro, é claro que fica bem claro para a gente que é esse também, porque vocês se lembram, a própria prece da Ismalha foi descrita em 2 capítulos anteriores a esse. Então, é para a gente entender realmente o que acontece quando a gente se concentra, quando a gente faz uma oração, e quanto mais espiritualizado, evoluído o espírito que está fazendo, maior muitas vezes é o que ele consegue distribuir. E aí então o Aniceto explica isso para eles e fala: desse modo, temos nosso expediente bastante adiantado, considerando que se encontram ambos em tarefa de observação e aprendizado, acima de tudo. Então ele falou: foi proveitoso, foi muito válido a gente ter ficado no posto de socorro, porque eles estão ali em tarefa de aprendizado e observação. E então, mesmo que não tivessem chegado à Terra ainda para aprender o que estava reservado para eles aprender, já foi muita coisa que também foi passado para eles e foi passado para nós também, através da descrição do livro. E depois de uma pequena pausa, continuou: não creiam todavia, que possamos aproveitar a máquina até a crosta. Então, não fiquem tão felizes assim. Nós não vamos de automóvel, né? Essa máquina de deslocamento, aí, o meio de locomoção, até a Terra. Calculo que só poderemos voar até ao meio-dia. Em seguida, prosseguiremos a pé. Então, olha isso, eles ainda vão andar, se é desde manhãzinha até o meio-dia, um bom trecho com um automóvel. Então, dá a ideia para a gente do tamanho da distância que eles também estão percorrendo. Aniceto calou-se por instantes, sorriu noutra expressão fisionômica e acentuou: isso, porém, acontecerá somente enquanto não hajam vocês criado asas espirituais. Então, olha que legal isso daqui que o Aniceto está falando, né? O Aniceto não, assim, foi o Aniceto mesmo, que está falando. Nós não vamos até a crosta de carro, vocês vão ser beneficiados com o carro, mas isso só vai ser necessário enquanto vocês não evoluírem. Então, só acontecerá enquanto vocês ainda não tiverem criado asas espirituais. Vocês se lembram que também no começo desse livro falou que existia uma via rápida, que os espíritos mais evoluídos usavam essas vias rápidas. Então, a distância, apesar de ser longa, eles não precisariam ter descido todo o vale do umbral e subido para chegar na crosta e atravessado toda aquela distância. Existia um caminho mais rápido, mais curto, mas que só quem estava habilitado a poder viajar dessa maneira pode conseguir. Então, isso também faz a gente entender
que quando a gente pede auxílio, e um espírito tá muito longe, tá num local, num plano espiritual que a gente pode considerar como uma certa distância espiritual, aí ele não vai levar todo esse tempo que está levando para o espírito chegar até nós. Os espíritos evoluídos, eles conseguem, pelo tempo, muitas vezes, do próprio pensamento, alcançar a gente. Vocês se lembram, no fim do livro Nosso Lar, quando o André Luiz estava passando uma certa necessidade ali na casa dele, e ele, no apuro, pensa na Narcisa, e a Narcisa aparece em questão de 15 minutos. Então, aqui só está mostrando isso, que o tempo, o deslocamento, a distância, ela varia também no mundo espiritual, dependendo do grau de evolução de cada espírito. E aí, Fabiana também chegando aqui. E aí, também tem outro detalhe. Vocês se lembram que o Aniceto também falou que eles iriam caminhar por todo esse trecho, também por aprendizado. Para que eles pudessem conhecer o espaço, o local, as situações, os espíritos que ali viviam, os espíritos que trabalhavam ali. Então, tudo isso tem um motivo de ter acontecido dessa maneira, mas existem outros meios, outros caminhos, outros tempos que isso acontece, né? Mas, quando eles tiverem criado essas asas, eles com certeza conseguirão fazer esse caminho de maneira mais rápida. Que possam vencer todas as resistências vibratórias. E aí ele fala ainda, semelhante realização pode não estar distante. Olha que legal, eles estão ainda, não estão nessas condições, mas pode ser que se eles se esforçarem, em breve eles consigam esse tipo de evolução, né? De aprimoramento do seu próprio perispírito. Dependerá do esforço que desejarem despender no trabalho aquisitivo. Então isso também vale, a gente sabe que também vale para nós. Nós temos na nossa mão o tempo a ser aproveitado ou não para as coisas, né? Para o aprendizado, para a dedicação, no estudo, ou mesmo na transformação, né? Do nosso dia a dia, do nosso sentimento, de tudo. Então, dependendo do esforço que cada um de nós colocar, empenhar naquilo, no trabalho aquisitivo, como o Aniceto fala, a gente consegue uma série de aquisições que ainda nós não temos condição, né? Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Olha que lindo isso daqui que ele está falando, né? Então, todos nós que operemos, então que façamos algo, ou cooperemos, mas com o espírito voltado para Deus, sempre qualquer um, qualquer ser, pode esperar o melhor para como consequência daquele esforço. Então não existe esforço, né, apoiado em Deus que seja em vão. Aqui fica muito claro. Então, e olha, então vamos refrisar isso daqui porque isso é muito importante que a gente lembre. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. E olha o que ele ainda conclui nesse parágrafo falando: não é promessa de amizade. Então, o Aniceto não está falando isso porque ele é amigo deles. Ou Jesus não falaria isso, ou seja lá qual espírito mais evoluído não falaria isso só porque quer bem. Assim, não é promessa de amizade, é lei. Então, é da lei divina. Que todos nós temos, podemos ter o defeito que for, a dificuldade que for, mas nós todos seremos recompensados. Deus não deixa de ver o esforço de nenhum de nós. Então não é promessa de amizade, é lei. E aí, então, mostrando que eles vão todos chegar então a conseguir essa evolução também para poder alcançar essa viagem aí com asas, como eles falam, né? A volitação que rompe as barreiras vibratórias, como ele está falando. O pequeno aparelho nos conduziu por enormes distâncias, sempre no ar, mas conservando-se a reduzida altura do solo.
Então ele falando isso, né? O carro voou, mas não voou alto. Voou sempre sem tocar o solo, mas sempre próximo do solo. É uma característica ali das propriedades, né, desse meio de locomoção. Quase precisamente ao meio-dia, estacionamos em humilde pouso, destinado a abastecimento e reparação de maquinaria de natureza daquela em que havíamos viajado. Então, olha que interessante, né? Não é à toa que ele descreve isso para a gente. É para que a gente entenda que isso não é uma coisa assim totalmente aleatória, subjetiva, ou é algo que tem fonte infinita de recursos, do mesmo jeito que no mundo encarnado, no mundo espiritual, os recursos também precisam ser conquistados, adquiridos. Então, olha, o próprio carro deles ali precisa de uma manutenção. Então, precisa ser abastecido novamente e ir para um posto de abastecimento destinado então à recarga daquela energia acumulada. Ele tem uma energia que ele consegue acumular, aquela energia consegue deslocar ele por determinado espaço e tempo, e aí depois ele precisa chegar num local onde ele recarrega essa energia para poder voltar. Então foi assim que aconteceu. Eles chegaram realmente próximo do meio-dia num local e o carro foi abastecido, mas despediu-se de nós o condutor. Então, aquele que levou, né? Então, o carro não andava sozinho também, isso está mostrado aqui para gente. Existia alguém que dirigia esse carro, era um motorista, o condutor então se despediu deles, que nos desejou boa viagem, preparando-se para regressar. Então, aí o carro voltou daquele ponto para o posto de socorro e eles seguiram a viagem, ainda cada vez mais agora se aproximando aqui da crosta terrestre. A paisagem tornou-se então muito fria e diferente. Não estávamos em caminho trevoso, mas muito escuro e nevoento. Quer dizer, ele vê que aqui já melhorou aquela questão da densidade, né, da escuridão, que ele presenciou em alguns trechos ali para trás, né? Mas ainda era um ambiente escuro e com uma certa névoa. Tornara-se densa a atmosfera, alterando-nos a respiração. Então, mais uma vez, ele percebeu que existia uma diferença de densidade, a própria respiração deles. Provavelmente dentro do automóvel eles ainda tinham algo que era semelhante ao que eles tinham de vibração e tudo mais ali que eles vivenciaram dentro do posto de socorro. Mas ali agora, de novo, eles caíram num ambiente um pouco mais denso. Tudo tranquilo até aqui, gente? É interessante, né? Tudo isso da gente pensar, de imaginar. Aniceto contemplou conosco a vastidão caliginosa e falou em tom grave. Com 4 horas de locomoção estaremos na crosta. Então, olha isso, eles ainda têm mais 4 horas de caminhada, de locomoção a pé, ou seja lá, se eles estão volitando de maneira. A gente não sabe exatamente isso, porque o André Luiz já aprendeu a volitar, né? No nosso lar lá. Então, mas ele não descreve isso. Mas o fato é que o deslocamento deles agora é mais lento e eles ainda têm mais 4 horas até chegar na Terra. Reparem as sombras que nos rodeiam. Identifiquem a mudança geral. Infelizmente, as emissões vibratórias da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior, em nos referindo à maioria das criaturas terrestres. Então, o que o Aniceto está falando aqui, inclusive, para eles e para a gente, ó, prestem atenção nas sombras que nos rodeiam e olha o que ele explica. As emissões vibratórias da humanidade encarnada ainda são de natureza bastante inferior, em nos referindo à maioria das criaturas. Então, não está falando que todos vibram mal aqui, mas o que está falando é que o padrão vibratório da maioria dos encarnados ainda é muito inferior. Nós estamos ainda muito longe de uma vibração, de poder entender como sendo uma vibração de um plano mais alto, né? E aí essa vibração dos encarnados é o que gera as sombras, a densidade daquilo que eles estão vivendo ali. E aí então por isso ele explica. Então a maioria das criaturas vibram dessa maneira
E essas regiões, ali onde eles estão passando, estão repletas de resíduos escuros, de matéria mental dos encarnados e desencarnados de baixa condição. Então, é um impregnado de energia, de matéria mental. Olha como ele fala. O pensamento é matéria. Existe uma densidade que para nós aqui extremamente densos e encarnados, a gente não consegue perceber. Mas no mundo espiritual, isso fica claro, que a energia mental, ela tem um peso, ela tem matéria, ela tem uma determinada forma. E é o que eles estão percebendo, sentindo ali. Porque esses seres que ali habitam, né, tanto como ele fala, né, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados que desencarnam e não sobem. São os desencarnados que ficam nesse plano ainda de densidade. Então, esses pensamentos ainda de baixa vibração causam ou geram tudo isso que eles estão ali. E aí ele fala: atravessaremos grandes zonas, não propriamente tenebrosas, mas muito obscuras ao nosso olhar. Então eles não estão em zonas das trevas, não estão o que a gente poderia considerar como se fosse, por exemplo, o inferno, né? O que a gente tem da concepção antiga, né, de inferno, ou as zonas mais densas, mais baixas, abissais do umbral. Mas são zonas tenebrosas também, obscuras, né, ao nosso olhar. Para quem vive no nosso lar, para eles já é algo extremamente mais denso do que eles estavam habituados. E aí, daqui a 2 horas, porém, encontraremos sinais da luz solar. Então, eles têm 4 horas para caminhar. Daqui 2 horas, eles vão começar a perceber a presença do sol. Porque até então, é tudo tão fechado, a névoa, né? A escuridão mais para trás e agora a névoa, né? A neblina, que eles ainda não conseguem perceber a luz solar. Nossa peregrinação, francamente, foi muito pesada e dolorosa. E somente aí avaliei, de fato, a enorme diferença da estrada comum que liga a crosta a nosso lar e aquela que agora percorríamos a pé, vencendo obstáculos de vulto. Então, por que o André Luiz está falando isso daqui? Né? Foi a primeira vez que ele atravessou por ali, porque ele já foi na Terra, ele já foi na crosta. No fim do livro Nosso Lar, ele foi levado na casa dele, vocês se lembram. Mas olha o que ele está falando agora só. Depois de uma caminhada pesada e dolorosa, é que ele conseguiu entender a grande diferença que existe entre a estrada comum, que liga a crosta e o nosso lar, e essa que eles agora estavam percorrendo. Então, ele da outra vez foi pela estrada comum, pela via de acesso rápido. E agora não. Eles foram pelo pior caminho. Imaginei comovido o sacrifício dos grandes missionários espirituais que assistem o homem, compreendendo então quão meritório lhes é o serviço e como necessitam disposições especiais e extraordinário bom ânimo. Então ele está também deixando muito claro para a gente, falando assim, ó, porque ele mesmo está reconhecendo, né? Ele estava comovido, né, reconhecendo o sacrifício de todos os espíritos que vêm, que saem desses planos mais altos e vêm até aqui nos ajudar. Os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, todos aqueles que nos envolvem no dia a dia, quando a gente faz uma oração, quando a gente faz um trabalho, em todo local nós sabemos que temos o amparo desses espíritos, nossos irmãos ali do plano espiritual, né, dos níveis mais elevados. Nós sabemos que também tem os espíritos menos evoluídos, os mais ainda perturbados, né, ignorantes, e aí às vezes, muitas vezes também aqueles que querem nos prejudicar. Mas tudo ali está envolvido nesse mundo espiritual. Mas o que ele está falando agora é o quanto que ele está percebendo que esses espíritos merecem o nosso reconhecimento, a nossa gratidão. Porque não é fácil atravessar ou lidar com todo esse local.
né? Inclusive aqueles que ficam ali trabalhando, como inúmeros que a gente viu ali no posto de socorro. Eles vivem ali. Eles vivem para levar consolo, para resgatar, para auxiliar quem quer que seja que esteja perdido por ali. Então é uma legião de espíritos abnegados que trabalham nessas zonas, né? Então, eles necessitam, né, de disposições especiais e um extraordinário bom ânimo para auxiliarem as criaturas encarnadas de maneira constante. Então, só isso já serve para a gente ter realmente dentro da gente essa gratidão, esse sentimento de. Imaginem, e ainda imaginem o seguinte: todo o esforço que eles fazem por nós, e muitas vezes nós ainda não conseguindo nos sintonizar com isso, ou virando as costas, não seguindo ainda com as nossas inferioridades, né? Então, eles realmente são espíritos que nós devemos o maior respeito. E aí ele ainda segue, né? O André Luiz só reconhecendo isso. Os monstros que fugiam à nossa aproximação, escondendo-se no fundo sombrio da paisagem, eram indescritíveis. Então ele agora só encerrou, né, essa questão do reconhecimento dos espíritos que vão ajudar, mas descrevendo ainda um pouco do que estava acontecendo ali, né? Existiam monstros, espíritos que carregavam a forma de monstro, né? Por deformidade que foram adquirindo através do pensamento mesmo, né? Da vida que levaram na Terra. Então, monstros do plano espiritual são muitas vezes consequências de uma série de distúrbios, né, que viveram na vida encarnada, mas que seguem do lado de lá com essas deformidades. Muito do que a gente vê, né, ouve e sabe que acontece por aí por conta dessas descrições, das histórias de terror, de filmes de terror, não são totalmente fantasia. São muitas vezes descrições desses quadros do que a gente realmente tem no mundo ali do umbral, no plano dos desencarnados, dos níveis vibratórios muito inferiores. E o André Luiz está falando que esses monstros fugiam quando eles passavam, né? Escondendo-se no fundo sombrio da paisagem. Então imagina o que eles estavam descrevendo, né? Passando e vendo, percebendo monstros que se esquivavam deles e se escondiam. E eram indescritíveis. E obedecendo a determinações de Aniceto, não posso ensaiar qualquer informe nesse sentido, a fim de não criar imagens mentais de ordem inferior no espírito dos que acaso venham a ler essas humildes notícias. Vocês têm noção do que é isso que ele está falando aqui? O livro que nós estamos lendo, ele é minuciosamente pensado no que é para ser escrito ou não. Por isso que eu digo, cada parágrafo desses livros do André Luiz ou do que o Chico nos traz, eles têm razão. Eles têm um objetivo e o objetivo é sempre nos ajudar, nos melhorar na compreensão e no avançar. Agora, se alguma informação for nos trazida e aquilo for prejudicial para nós, a gente começar a criar, por exemplo, ficar elocubrando, né, com relação a como que é, não é? Ele falou assim, então o aniceto, então, ó, por determinação do aniceto, eu não posso ensaiar qualquer informe nesse sentido, quer dizer, eu não posso descrever para vocês a fim de não criar imagens mentais, porque às vezes eles falam e a gente cria uma imagem mental e a gente fica alimentando aquela imagem. Mas a gente não viu agora há pouco que o nosso pensamento é matéria? Tudo que a gente pensa se transforma em algo real. Então, para que a gente vai ficar criando imagem de monstro na nossa cabeça se o objetivo é a nossa evolução, a nossa espiritualização? Um dia a gente vai ter que lidar com isso. Se a gente for trabalhar ou passar por lá, é outra coisa. Agora, no mundo em que nós estamos aqui, nós sabemos o quanto nós somos perdidos nos nossos pensamentos com relação ao certo, ao errado, às coisas boas ou ruins a se fazer. Então, os espíritos estão preocupados com isso também.
para que nós não percamos tempo criando algo que possa ser prejudicial. Então, olha isso, ele fala isso, né? Para que não criemos imagens mentais de ordem inferior no espírito que acaso venha ler essas humildes notícias. Então, para qualquer um que leia o livro, aqui está bem claro que está descrito, existem esses monstros, mas não se apeguem a isso. Vamos nos apegar ao que é bom, né? Ao que é para evoluir. Vocês, ó, é um detalhe que eu acho bom a gente frisar aqui. Vocês se lembram no nosso lar que o André Luiz, uma vez, numa noite com o Lísias, na casa do Lísias, ele ficou impressionado com a sensação de paz que ele estava sentindo? E o Lísias falou: a sensação de paz que você está sentindo é porque existe um compromisso de todos os habitantes do nosso lar, que estão voltados para o bem, de só emitir pensamento voltado para o bem. Então, tudo que a gente pensa que é voltado para esse lado sombrio, a gente baixa o padrão vibratório e faz a gente sentir algo que está longe da paz. E quando a gente consegue vibrar, acreditar cada vez mais, mobilizar o nosso pensamento nessa confiança ou nesse plano mais alto, a gente consegue alcançar planos que nos tragam uma certa confiança maior, uma certa paz, uma certa alegria que nós todos precisamos, né? E aí ele então ainda segue. No horário previsto por nosso orientador, começamos a vislumbrar de novo a luz do sol, como se estivéssemos em madrugada clara. O espetáculo era magnífico e novo para mim. Calor brando começou a revigorar-nos. Aniceto fixou o quadro maravilhoso dos raios de luz atravessando as sombras e falou de olhos úmidos. Olha que isso também chama atenção, né? O Aniceto, que é um espírito evoluído, ele também se emociona de ver um ambiente daquele que eles estavam saindo e começar a ver os raios do sol. É o que a gente também vê muitas vezes, quando a gente vê um nascer do sol, um pôr do sol, aquela beleza que a gente consegue, na verdade, reconhecer a assinatura de Deus em tudo aquilo, a gente sente um bem-estar. E faz com que todos nós possamos, inclusive, recarregar energia só de contemplar um pôr do sol, um nascer do sol, ou a própria natureza. E o Aniceto aqui está mostrando justamente isso também. Ele também vê aquele momento que é emocionante, se sensibiliza e de olhos úmidos ele fala: agradeçamos ao Senhor dos mundos a bênção do sol. E isso é algo que a gente pode fazer aqui também todo dia na nossa terra. A gente pode ter dias extremamente dificultosos, né, com uma série de provações, de problemas, mas a gente pode buscar esse auxílio, né, essa recarga na natureza. Então, observar o simples nascer do sol todo dia já é algo que já é reabastecedor e, como o Aniceto fala, agradeçamos a Deus a todo dia a bênção dessa luz do sol que nós temos. Na natureza física, é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Vocês lembram o quanto que várias tribos de povos primitivos consideravam o sol como sendo Deus? E é exatamente isso. E não é mentira, porque Deus não é luz. E qual é a maior fonte de luz que nós temos aqui na Terra? O sol. Então, olha, é por isso que o Aniceto está falando isso, ó. Na natureza física, para nós, os encarnados ou nos planos mais próximos da crosta, o Sol é a mais alta imagem de Deus que nós conhecemos. Então, se nós quisermos entender Deus, é o Sol que é a nossa referência. Pelo menos um pouquinho mais aproximada, porque nós temos ainda muita dificuldade de compreender o que é Deus. Ou porque a gente, muitas vezes, a gente de criança tem a ideia, quem é Deus? Mas Deus não é uma pessoa. Não existe quem, né? Allan Kardec mesmo no Livro dos Espíritos faz a pergunta assim para os espíritos: que é Deus? Não é quem é Deus, é que é Deus. Quer dizer, é algo que eu não sei, eu não compreendo. E nós não temos ainda a capacidade, mas nós teremos. Também faz parte do nosso progresso. No próprio Livro dos Espíritos, os espíritos nos respondem isso.
um dia nós vamos, à medida que nós vamos evoluindo, chegando cada vez mais a poder compreender Deus, né? E ver Deus como ele realmente é. Por enquanto, para nós, o Sol. Temo-lo nas mais variadas combinações, segundo a substância das esferas que habitamos, dentro do sistema. Ele está em nosso lar, de acordo com os elementos básicos de vida, e permanece na Terra segundo as qualidades magnéticas da crosta. Então, olha isso, o que também mostra o que a gente já viu nas descrições um pouco mais para trás. O Sol é o mesmo, mas dependendo do ambiente em que nós vivemos, dependendo do tipo de vibração, nós enxergamos ele através daquele filtro. Então, na Terra, o Sol é visto com os elementos básicos que nós temos, as qualidades magnéticas, né, como ele fala, daqui da Terra. Mas no nosso lar são outros elementos básicos da vida. Tanto é que a gente não enxerga visualmente. É outra densidade, é outro padrão vibratório, mas então eles enxergam o Sol, como a gente também já ouviu alguns espíritos descrevendo, de maneira mais bela. O próprio André Luiz descreve: o Sol aqui parece maior e mais bonito do que o que a gente vê na Terra. Mas é o mesmo Sol. E olha isso, ele ainda segue: é visto em Júpiter de maneira diferente. Quer dizer, de cada ambiente espiritual, seja encarnado, material ou mais espiritual, ele é visto de maneira diferente. Então, quanto mais a gente evolui, mais a gente consegue ver o Sol também de maneira evoluída. Ilumina Vênus com outra modalidade de luz. Aparece em Saturno noutra roupagem brilhante, quer dizer, o Sol é o mesmo, mas as condições locais fazem com que ele apareça de maneira diferente para cada um desses locais. Entretanto, é sempre o mesmo. Sempre a radiosa sede de nossas energias vitais. Essa comparação serve para a gente entender também Deus, porque ele acabou de falar isso. Se o Sol, para a gente, é a imagem mais próxima que a gente pode ter de Deus, e ele está falando que dependendo de onde nós estivermos, dependendo do grau de depuração que nós tivermos, a gente enxerga o Sol de uma maneira diferente, assim é também com Deus. Quanto mais primitivo nós somos, menor a nossa concepção de Deus. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai conseguindo enxergar Deus de maneira completamente diferente. Mas Deus continua sendo sempre o mesmo. Aqui, ó, entretanto, é sempre o mesmo. Sempre a radiosa sede de nossas energias vitais. Avançamos, comovidos, e daí a algum tempo surgiu-nos o astro sublime, na posição que antecede o crepúsculo. Então eles começaram a ver agora o Sol de maneira clara, já estavam bem próximos já ali da crosta, né? Doutras vezes, viajando sempre através da estrada luminosa e fácil de ser percorrida, em vista das possibilidades de volitação, não fizera maior reparo. Então o André Luiz está falando justamente isso. Agora ele estava prestando atenção de maneira diferente naquele momento, no Sol. Das outras vezes ele fez porque ele estava volitando, porque estava tudo mais iluminado ali, ele não enxergava, não reparou, como agora ele estava conseguindo reparar. Agora, porém, que atravessara névoas compactas, anotava diferenças profundas. Então agora ele estava vendo o quanto que realmente o Sol era belo, era necessário, era magnífico, porque ele sentiu falta do Sol. Pela outra estrada, ele não tinha sentido falta. E é o mesmo que acontece com a gente. Se a gente está sempre num ambiente de tranquilidade, de paz, a gente não dá o devido valor a tudo aquilo que a gente está vivendo. Agora, basta Deus tirar aquilo da gente, né? Basta a gente passar por zonas extremamente trevosas que a gente consegue reconhecer a beleza que é de um ambiente ou de uma vibração como essa. A certa distância surgia a Terra, não na forma esférica, porque nos achávamos não longe da crosta. Então, olha que descrição para a gente entender, né?
Eles estão no mundo espiritual, não estavam vendo a Terra. Agora eles conseguiram já atravessar o umbral, já estão vendo o Sol, e eles já conseguiam ver a Terra, e não como uma bola, não na forma esférica, porque eles não estavam tão longe assim da Terra. Eles estavam próximos da crosta. Então eles viam provavelmente numa forma abaulada, porque é como se estivesse chegando cada vez mais próximo. A Terra é redonda, mas ele não vê uma esfera, não vê a Terra inteira. Ele está vendo aquele local onde eles estão chegando. Mas como paisagem além, a interpenetrar-se nas extensas regiões espirituais. Então isso também é uma descrição que para a gente, eu acho, para mim é muito importante. Eu imagino que para vocês também. Mas de conseguir imaginar o que, que é essa zona de transição, né, entre uma coisa e outra. Ele está falando que é uma paisagem que estava distante. Eu imagino como se fosse, parecia um outro continente separado talvez por um ambiente. A gente pode imaginar talvez um espaço vazio ou um mar, mas é um espaço que, como ele fala, se interpenetrava com as zonas espirituais. Então, as zonas espirituais elas se misturavam até conseguir se transformar ou até fazer toda a transição para entrar na Terra. Então, é como se fosse realmente uma zona de transição do mundo mais espiritual do mundo dos encarnados. E ali, então, eles chegando nesse local. O sol resplandecia rumo ao poente, como enorme lâmpada de ouro. Aniceto, que parecia alegrar-se sobremaneira, exclamou: Entramos na zona de influenciação direta da crosta. Então agora eles entraram na Terra. Então é como se fossem espíritos que agora chegaram aqui, no mundo que a gente está pisando. Eles saíram do plano espiritual e pisaram agora na zona de influenciação direta da crosta. Poderemos doravante praticar a volitação, utilizando nossos conhecimentos de transformação da força centrípeta. Então, olha o que ele está falando, né? Para quem quiser entender mais fisicamente isso daqui, tem dados. Para que a gente entenda que é uma força que eles conseguem canalizar, né? Centrípeta, uma força que tende ao centro, que eles conseguem então canalizar isso e fazer com que eles continuem volitando, eles não precisam andar. Então, os espíritos um pouco mais evoluídos, que caminham aqui pela crosta terrestre, eles planam, eles volitam, utilizando, então, como ele falou, da transformação da força centrípeta. A luz que nos banha resulta do contato magnético entre a energia positiva do Sol e a força negativa da massa planetária. Prossigamos. Não tardaremos a entrar no Rio de Janeiro. Olha que legal isso. Mas também isso não é um mistério para a gente, porque a gente sabe que o nosso lar é uma colônia espiritual que é situada no plano espiritual em cima do Rio de Janeiro, da área da cidade do Rio de Janeiro, ou talvez uma área até mais extensa do que isso. Mas então ele está descrevendo justamente tudo que a gente sabe aqui desse livro. É uma descrição dessas zonas espirituais acima do Rio de Janeiro. Então eles agora estão chegando e já vão entrar no Rio de Janeiro propriamente dito, na cidade do Rio de Janeiro. A essa altura, assaltou-me o desejo de perguntar alguma coisa relativamente à direção. Como nos orientaremos? Indaguei curioso. Então, o André Luiz agora começou a falar assim, ué, mas e o caminho para onde a gente tem que chegar, né? De que maneira a gente pode conhecer? Porque aqui a gente tem mapa, a gente tem hoje GPS, a gente tem os celulares que oferecem tudo isso, mas eles estão chegando ali e como é que então eles se orientam? E aí o Aniceto responde, antes de tudo, respondeu o instrutor, é preciso não esquecer que nossas colônias estão situadas no campo magnético da América do Sul. Qualquer bússola seria sensível de agora em diante, mas em nosso caso é indispensável educar o pensamento e orientar-nos dentro da energia que lhe é peculiar. Então olha isso aqui, ó.
ainda é algo também difícil da gente entender completamente, mas já também deixa claro que eles também têm algo que oriente eles. No nosso caso, é a bússola. A bússola também funcionaria para eles ali. Então, a bússola é um aparelho que ele consegue captar o campo magnético da Terra e se orientar aonde é norte, onde é sul, e o resto fica tudo orientado por esse norte e sul. Mas o que agora o Aniceto deixou claro é que, em nosso caso, no caso deles, os espíritos em trabalho espiritual um pouco mais evoluídos, eles precisam educar o pensamento e se orientar dentro do pensamento. Quer dizer, o pensamento também é a forma diretiva deles, né? A forma que organiza a direção para eles, né? Dentro da energia que lhe é peculiar. Então, o pensamento é tudo no mundo espiritual. Ele é matéria, ele constrói, a gente já viu que as estradas são criadas por energias do pensamento, e aqui também o próprio pensamento consegue se orientar através da vibração, né? da sintonia com o que eles querem fazer. Então, eles também se utilizam do pensamento para que aconteça essa orientação. Empregamos de novo a capacidade volitante. E dentro em pouco, as matas de Petrópolis estavam à vista. Olha que legal, eles estão entrando em Petrópolis, nas matas, nas florestas ali de Petrópolis. Mais alguns minutos e perlustrávamos as grandes artérias cariocas. Por sugestão do instrutor, abeiramo-nos do mar, em exercício respiratório de maior expressão. Então, olha que legal também, que curioso, né? Eles entraram no Rio de Janeiro, né? Entraram através ali da área de Petrópolis, chegaram nas ruas cariocas, como ele fala, né? Nas artérias cariocas, e porque Aniceto pediu, eles chegaram e foram direto na beira do mar, para poder fazer um exercício respiratório. Vicente e eu estávamos positivamente exaustos. Quer dizer, eles estavam cansados, mas não de maneira ruim, né? Como ele fala, positivamente exaustos. Reconhecíamos que o esforço fora significativo para nossas escassas forças. Então eles cansaram. Indiferentes à nossa presença, os transeuntes passavam apressados, de mente chumbada aos problemas de ordem material. Isso daqui também é muito legal para a gente entender. Porque imaginem, os espíritos chegaram, estão atravessando nas ruas. E tem um monte de gente atravessando ali. Então, quantas vezes a gente não deve estar andando por aí e espíritos estão passando por nós? E não são só espíritos que estão presos, né, à zona umbralina da crosta terrestre. São os espíritos amigos, os espíritos que estão trabalhando, mas que não percebem eles. A gente não percebe, a não ser que a pessoa tenha uma mediunidade, uma sensibilidade. Mas então o que ele está falando? As pessoas, né, indiferentes à nossa presença. Os transeuntes passavam apressados, com a mente chumbada nos problemas de ordem material. Então, quanto mais a gente fica focado nos problemas de ordem material, menos a gente consegue sintonia com também esses que nos vêm aqui auxiliar, né? Fonfonavam ônibus repletos. Olha isso, até a buzina dos ônibus ele está descrevendo. A grande Bahia figurava-se-nos cheia de forças renovadoras. Então, até para os espíritos, a presença ali do mar, né, a Bahia, não sabemos que praia que eles chegaram, porque isso não foi descrito. Mas alguma praia ali do Rio de Janeiro era como se fosse fonte renovadora de energia para eles também. E eles foram fazer isso. Por que, que a gente, quando vai na beira de um mar também, ou como eu acabei de falar, né? É só de contemplar o pôr do sol, a gente consegue muitas vezes recarregar energia. E a mesma coisa quando a gente vai na beira do mar, quando a gente vai, abraça uma árvore. No final do livro do Nosso Lar, vocês se lembram também ali da Narcisa, da presença da árvore, do que ela pega da natureza, a energia que ela está precisando. E aí então ele praticamente termina essa descrição da chegada deles aqui na Terra.
e fala, né, quando se acendiam as primeiras luzes elétricas, quer dizer, o sol tinha acabado de se pôr, eles chegaram, estava começando a noite ali, né? Então, quando as primeiras luzes se acendiam, Aniceto convidou-nos amavelmente. Vamos ao reconforto. Vocês estão fatigadíssimos. Irei mostrar-lhes que nosso lar tem igualmente alguns refúgios na crosta. Então, olha que legal. O mundo espiritual também tem ambientes de recarga de energia aqui na Terra. São bênçãos para a gente que muitas vezes a gente não aproveita. E aí nós vamos depois ver esses ambientes. Ainda agora, eles acabaram de chegar, né? Começa uma fase nova do livro. Então, daqui para frente, é todo o trabalho que eles vieram desenvolver, aprender e mostrar, né, para o André Luiz e para o Vicente. Mas o Aniceto está falando isso, que do mesmo jeito que no nosso lar, nós temos alguns locais de refúgio. Do mesmo jeito também que ali no meio do umbral eles encontraram um local de refúgio, que era aquele posto de socorro. Então Deus tem os locais aonde espíritos que têm necessidade, né, de reabastecimento conseguem chegar ali e poder se reabastecer, poder pegar aquilo que precisa para seguir evoluindo ou lutando, seja lá o que for. Tanto os espíritos quanto nós, os encarnados. E aí termina, então, esse capítulo, né? Que era o Em Caminho da Crosta. André Luiz descreve muito legal, né? Muito bom Muito. toda essa descrição para a gente. Mas nós estamos desligados. Não, dá para ouvir. Dá para Então, ouvir. eu falei que isso aí eu fico só imaginando se lá no nosso lar, no pronto-socorro, é aquele coisa mais bonita. Agora, aqui no Brasil, no mundo nosso, a energia toda do jeito que anda, do jeito que está. Então, nós temos que buscar aqui essa energia para nós, Sim. Que né? a energia, como ele fala no capítulo, né? A energia pesada, ela é emitida pela maioria dos encarnados e desencarnados que ainda pensam muito mal. Mas nós temos aqui na Terra essas fontes que são a própria natureza. A natureza é um recurso constante para a gente. Mas a gente Buscando a sabe. paz. Então, mas a gente sabe que não só isso. Todos os encarnados e desencarnados que conseguem sintonizar com o mais alto, a gente viu nos capítulos anteriores, principalmente no último que acabou de passar, a esmalha sintonizando com o alto e buscando esses recursos. Então, ambientes de oração, ou uma oração sincera, ou concentrada. A gente não precisa ir, às vezes a gente não pode sair. Vamos imaginar alguém que está preso, um bandido, que está preso dentro de um cárcere, não pode sair dali. Ele não vai ter como acessar essa fonte divina? Claro que vai. É só ele querer. É É, porque mas nós é isso. todos temos a maneira, né? O caminho para a sintonia com Deus. Jesus nos mostrou isso daí. Mas a gente precisa ir buscar isso. Então, e às vezes a gente não consegue por conta própria. Ainda, muitas vezes nós não conseguimos sozinho muito, né? Muito por isso que muitas vezes a gente recorre a outras pessoas. A gente pede para um amigo, para um familiar, para alguém fazer uma oração por nós. A gente vai num local, num ambiente religioso, na igreja, vai no centro espírita, vai no. Seja lá qual templo. Mas são os locais de reabastecimento que a gente tem a fonte, o canal que liga com essa fonte e que faz com que a gente possa se reabastecer. Então aqui é só o comecinho, né, desse assunto, porque logo em seguida, o próximo capítulo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E é isso aí. Mais Beleza. alguém? Alguma É, dúvida, alguma pergunta? Alguma coisa e, queira fala, falar? e falando do mar, Marco, Ah, você vê que o mar é uma fonte de energia. As próprias ondas são o quê? É uma forma de energia que faz com que a água se movimente. Então, você está lá no mar, você está recebendo essas ondas, você está com um pensamento positivo,
você está recebendo energias positivas para você. Com certeza. Com certeza, é uma fonte muito grande. E aí no mar, Oi? recarregar minhas energias. Então, sempre bom. No mar, numa cachoeira. Cachoeira. Isso Uma aí. Na cachoeira. cachoeira eu tenho medo. É isso aí. Certo? Mais alguém? Maravilha. Então tá bom. Então, beleza, gente. Qualquer dúvida, nos falamos pelo WhatsApp. Mas se não, agradeço mais uma vez aí a parceria aí de vocês, aí a presença para que a gente estude junto. Só temos que agradecer a Deus cada minuto. Com É certeza. verdade. É verdade. Boa noite para todos, Boa então. Boa noite, noite, boa até noite amanhã. para Boa todo mundo. noite.